A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui, querido, mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e você, querido, e a sua família são nossos convidados. Então não perca tempo, pegue esse link aí, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza, amado, que esse estudo vai ser bênção nas nossas vidas. Amém? Aproveito aqui a oportunidade também para agradecer a toda a família sacerdotal da ADMA, como também ao meu pastor, Davi Ferreira. Então, não perca tempo, querido, nós estamos na série Parábolas de Jesus e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a construção da torre. Então, pega aí esse link, dentro aí das suas redes de relacionamento, compartilha esse link aí agora. E o Senhor, querido, como faz sempre, ele me deu um tema para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje, acerca desse estudo. E esse tema diz o seguinte: o construtor da torre. Querido, Jesus ele usava falar por parábolas com seus discípulos e por muitos que seguiam. E uma das parábolas que Jesus falou foi a respeito do construtor de uma torre. E hoje nós vamos entender o porquê Jesus usou essa parábola do construtor de uma torre. E depois de estudar, querido, essa lição, né, essa parábola, eu vi que tinha muita coisa importante para a minha vida, para a sua vida, né, dentro dessa parábola que o Senhor contou através da sua palavra. Mas como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui orando para que o Senhor tome a frente desse estudo. Que eu não venha aqui falar nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo nesse dia de hoje, eu acredito que seja o desejo de Deus também para a sua vida. Então, se você puder, aí onde você estiver, curva a sua cabeça que nós vamos estar orando. Meu Deus e meu Pai, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer por este dia na tua presença, te agradecer pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pelo alimento que tu tem nos concedido em todos os dias nas nossas mesas. Quero te agradecer também, Senhor, pelos livramentos que tu tem nos dado em todos os momentos das nossas vidas. Muitos desses livramentos passam por despercebidos, sem que nós possamos até ver, mas tu estás ali conosco, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Te peço também, Senhor, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. E você, querido, que está comigo, que puder, você diga amém. O Senhor também me deu um texto para que nós possamos prosseguir com esse estudo, né? Falando a respeito da parábola do construtor da torre. E esse texto está ali no livro de Lucas, capítulo 14, precisamente nos versículos 28 e 29. Então, se você tiver em posse da sua Bíblia, abra para acompanhar a leitura da palavra. Se você não estiver em posse da sua Bíblia, acompanhe a leitura aqui pela tela do seu celular ou pela tela do seu computador. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para nós darmos seguimento nesse estudo, né? Como eu falei para você, esse texto está no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 e 29, mas depois, para aprimorar o seu conhecimento na palavra de Deus, você pode tirar um tempinho para ler todo esse capítulo, que eu tenho certeza, querido, que vai ser bênção para a sua vida. Amados, o que eu entendo aqui, para realizar um projeto, primeiramente é necessário fazer o que? Um planejamento. Se organizar para o começo, meio e fim.
Pois eu entendo, querido, que ninguém alcança o seu objetivo sem programar o quê? Antes os seus alvos, né? Para poder alcançar esse objetivo. E Jesus, querido, quando ele falou essa parábola, ele já sabia disso. E ao contar essa parábola do construtor da torre, ele comparou a maneira com que as pessoas realizam o quê? Os seus projetos, com a forma com que devemos projetar o quê? A nossa vida espiritual. Então veja bem para que você entenda melhor o que eu estou te falando nesse dia de hoje. Em certa ocasião, Jesus disse à multidão que o seguia: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então foi esse o texto que Jesus falou para a multidão, que está no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Veja que na fala de Jesus, ele está mostrando como um verdadeiro discípulo seu deveria se portar. Esse foi o fundamento de Jesus estar falando isso. E logo depois, o que ele fez? Ele usou a parábola do construtor da torre para exemplificar isso para aquelas pessoas. E com isso, algumas pessoas, ou você que está aqui me assistindo hoje, pode se perguntar: mas o que essa parábola tem a ver com a cruz e a seguir a Jesus? Talvez você pode ter esse tipo de dúvida, esse tipo de entendimento, esse tipo de pergunta. Querido, acontece que a maioria dos cristãos esquecem que a vida espiritual também ela deve ser planejada. E era exatamente sobre isso que Jesus estava falando para aquela multidão. Não podemos agir e tomar decisões sem antes fazer o quê? Pensar nas consequências. Caso contrário, ficaremos como o construtor citado por Jesus, sem terminar o que começou, e pior ainda, sendo alvo de piada das pessoas. Isso significa, querido, para mim e para você, que não devemos agir na emoção para fazer as coisas de Deus. Devemos agir o quê? Pela fé e ter cuidado para discernirmos tudo aquilo que o Senhor quer de mim e de você. Se é da vontade de Deus ou se é apenas um desejo nosso. Nós precisamos ficar bem conscientes acerca disso. Eu entendo, querido, que é claro que nós devemos ter os nossos objetivos espirituais, isso é fato, mas não podemos nos esquecer de manter o quê? Os pés no chão. Jesus, ele nunca mentiu para ninguém. E com essa parábola ele mostrou que é preciso pensar muito bem nas consequências antes de sermos discípulos dele. Eu e você, quando aceitamos o Senhor Jesus e resolvemos ser os seus discípulos, nós temos que pensar muito bem acerca disso. E por que Jesus nos alerta acerca disso? De nós aceitarmos, de nós resolvermos segui-lo? Porque tem muitas pessoas, querido, que assumem um compromisso de seguir a Jesus, mas quando as lutas vêm, o que acontece? Eles desistem e voltam atrás. E essa parábola de Jesus, querido, ela serve para nos alertar e nos mostrar o quê? Que devemos pensar bem antes de tomarmos qualquer decisão, principalmente na nossa vida espiritual. Deus, querido, sempre tem um propósito naquilo que ele faz. Ele sempre tem um propósito na minha vida, ele sempre tem um propósito na sua vida. E da mesma forma, querido, aquilo que desejamos precisa ter um propósito. Eu e você precisamos ter propósito na nossa vida espiritual e na nossa vida secular, familiar, profissional. Só assim, querido, poderemos alcançar o quê? Os nossos objetivos em Deus e com Deus. Querido, quando nós vamos no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, que depois você vai poder ler na sua Bíblia, se quisermos ter intimidade com Deus, devemos buscá-lo diariamente e fugirmos do pecado e embaraços da vida. Essa palavra nos diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Como também, querido, a Bíblia diz que Daniel ele foi um jovem que tinha um propósito. Daniel, ele tinha um propósito de quê? De servir a Deus. E com isso ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei.
conforme depois você pode ler no livro de 1 Daniel, capítulo 8. Por isso, querido, se entregarmos a nossa vida a Jesus, devemos segui-lo até o último dia das nossas vidas. E quando nós vamos no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, nos diz acerca disso. Lá nos diz, seja fiel até a morte. E se eu e você formos fiel até a morte, o que vai acontecer? E eu lhe darei a coroa da vida. Então, Jesus nos diz isso acerca da sua palavra, de como nós devemos proceder quando resolvemos segui-lo. E a parábola, querido, do construtor da torre nos mostra o quê? Que para seguirmos a Jesus é preciso calcular o custo do discipulado. Eu e você, todos que escolhem seguir a Jesus, precisamos calcular o custo desse discipulado. Tem preço a ser pago? Sim. Tem renúncia a ser feita? Sim. E ver se estamos dispostos a fazer o quê? A pagar esse preço. Amém, amados? Muitos cristãos se desviam por achar que o cristianismo é um grande mar de rosas, é um grande mar de flores. E que a grande função de Deus é fazer o quê? É nos fazer feliz, nos dar tudo o que queremos e desejamos e nos abençoar sempre. Quando, na realidade, querido, não é assim que as coisas funcionam. Tem preço a ser pago por mim, por você e a todos aqueles que resolvem seguir a Jesus. O Senhor, querido, ele deixa bem claro no seu ensino que qualquer um de nós que quiser ser um dos seus discípulos, precisamos o quê? Precisamos renunciar a tudo aquilo que desagrada a Deus e seguir os desígnios do Espírito Santo, que são inteiramente agradáveis a Deus. Então, é essa visão que o Senhor Jesus nos dá, é esse ensino que ele nos deixa. Para quê? Para que fique ainda mais claro para você esse estudo da parábola do construtor da torre, é preciso entender, para que uma construção seja bem-sucedida, é preciso o quê? Que primeiro sejam feitos os cálculos dessa construção, para saber se o construtor terá condições de construí-la, de acabá-la. E por que Jesus nos ensina isso? A fim de evitar que o empreendimento fique inacabado e que as pessoas zombem da falta de planejamento. E aqui, querido, nessa parábola, Jesus nos ensina e nos dá algumas lições. Jesus nos dá algumas lições acerca dessa parábola. Que, antes de tudo, querido, é preciso assentar-se para planejar. Planejamento é a fórmula para que nós venhamos ser bem-sucedidos em todas as áreas das nossas vidas. E entender, querido, que planejamento requer o quê? Requer tempo, requer dedicação, requer conhecimento. Como nós queremos ser discípulos do Senhor sem investir tempo em conhecimento da palavra, sem se dedicar a aprender a palavra do Senhor, sem buscar conhecimento? Amados, quanto mais conhecemos sobre o caminho para onde estamos indo, maiores são as chances de quê? De desfrutarmos de tudo o que ele tem a nos oferecer. Essa é a grande verdade. Eu aprendo aqui também, querido, que nós cristãos, eu e você, devemos estar cientes de tudo o que é necessário para seguir a Jesus. E que, para tanto, querido, precisamos o quê? Investir o nosso tempo. Em quê? Em conhecê-lo e em buscá-lo para termos mais intimidade com ele. Eu entendo isso no estudo dessa parábola. Enquanto faz os cálculos, o construtor vai ver se tem o quê? Os recursos para construir. E é nessa hora, querido, que é preciso ter o quê? É preciso ter atenção, é preciso ter sabedoria, conhecimento e honestidade para se certificar se o projeto vai chegar até o fim. E na nossa vida espiritual, querido, não é diferente. Temos que agir também dessa forma. Em outras palavras, querido, para você entender melhor o que eu estou te falando aqui hoje, não tenha pressa ao ler a Bíblia, não tenha pressa quando estiver orando e debruçado diante do Senhor. Permita
que ela te esquadrinhe, te mostre que você é o quê? Quais são os seus dons e talentos que Deus te deu e de como podem ser empregados na melhor forma e de maneira que honre o que é o Senhor. Então, nós não podemos ter pressa em ler a palavra, nós não podemos nos isentar de gastarmos o nosso tempo em oração, em estar sempre diante do Senhor, conversando com Ele, pedindo direção, pedindo sabedoria nas decisões que devemos tomar em todas as áreas das nossas vidas. Amado, se deleite nos momentos de oração, se achegue diante do Pai com sinceridade, enquanto Ele vai te transformando e te direcionando para o que Ele quer de você, para o caminho que Ele quer que você siga. A grande verdade, querida, é que a agitação da vida e do dia a dia muitas vezes nos faz o quê? Suprir o tempo que devemos investir no estudo da palavra do Senhor. Supre o tempo que nós devemos ter de oração para buscarmos mais intimidade com o Senhor. A avidez, querido, o que é avidez? É o desejo ardente e intenso e desmedidos por resultados terrenos. Nos faz o quê? Muitas vezes desprezar o processo de aprendizado da palavra do Senhor. E eu e você, como servos do Deus vivo, nós temos que atentar para isso. Não devemos deixar que a avidez venha atrapalhar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Querido, preste atenção no que eu vou te dizer. Não existe atalhos no caminho para o discipulado. Eu vou repetir, não existe atalhos no caminho para o discipulado. Todos os processos eles precisam e devem ser cumpridos, assim como numa construção. No caso aqui que estamos estudando dessa torre, amém? É isso que Jesus está nos mostrando através dessa parábola da construção da torre. Todos os processos das nossas vidas espirituais, eles têm que ser cumpridos, eles têm que ser feitos. Se os processos não forem cumpridos, querido, eles podem ser tão prejudiciais para a vida cristã, assim como a compra de materiais baratos e com qualidades duvidosas o são para a construção de uma torre. O Senhor está nos dizendo isso através da palavra dele. E lembre-se, amado, de que, irmão Gilson? Que a estrutura sempre deve ser sólida, para que ambas, tanto a vida cristã como a construção de uma torre, elas sejam bem-sucedidas. Querido, entenda isso. Quando se lançam os alicerces, é preciso ir até o fim. Guarde isso. Quando eu e você escolhemos seguir ao Senhor, nós precisamos ir até o fim. Sobre o risco, querido, de sermos ridicularizados pelos que veem a construção inacabada de uma torre, como também os que vê a nossa caminhada diante do Senhor, que nós começamos e não prosseguimos, não chegamos até o final. Amado, perseverança e sabedoria são importantes nesses processos. Em ocasião anterior, citada no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, quando Jesus colocou à prova os que queriam segui-lo, ele disse, guarde isso para depois você ler na sua Bíblia, Lucas 9, 62, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, Jesus deixou essa palavra para mim, para você e para todos aqueles que o seguiam naquele momento. Amados, vemos que nessa parábola do construtor da torre, Jesus nos dá uma lição bastante clara de que no meu entendimento podemos resumir da seguinte forma: planeje e avalie antes de agir. Essa é a palavra de ordem para mim e para você, para aplicarmos em todas as áreas das nossas vidas e inclusive na vida espiritual. Planeje e avalie antes de agir, independente do que você deseja fazer. Nessa parábola, querido, ele nos mostra a importância de colocarmos o quê? O planejamento em posição prioritária das nossas vidas. Então, eu e você, querido, precisamos planejar a nossa vida espiritual, precisamos planejar a nossa vida familiar, precisamos planejar a nossa vida do empreendedorismo.
Querido, seja nos projetos terrenos ou nos projetos espirituais, nós precisamos projetar para que sejamos bem-sucedidos. Amém, querido? Então, esse foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje, querido. Então, aí onde você estiver, se você puder, curve a sua cabeça que nós vamos estar aqui orando, querido, sobre esse estudo de hoje, o construtor da torre. Se você puder, aí onde você estiver, curve a sua cabeça. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Pai amado, muito obrigado por esse estudo maravilhoso que tu nos concedeste nesse dia de hoje, acerca do construtor da torre. Essa palavra, Pai amado, abriu a nossa visão, abriu o nosso entendimento para que possamos projetar tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Que estudo maravilhoso, e eu quero te agradecer, Senhor, por esta bênção de tu nos proporcionar um estudo como esse nesse dia de hoje. Que essa palavra do construtor da torre seja a palavra que os teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje, para que eles aprendam que tem que se projetar em todas as áreas das suas vidas para que eles possam ser bem-sucedidos. Que essa palavra, Pai amado, não fique apenas nas nossas vidas no campo da audição, mas que sim, Pai amado, que fique guardada em nossos corações para que possamos pô-la em prática em todos os dias das nossas vidas. Que essa palavra, Pai amado, tenha ido como semente a essa terra fértil que são os corações dos teus filhos, e essa semente, Pai amado, possa se multiplicar a 100 por um. Querido, pode ter certeza que o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude, de você estar aí hoje investindo tempo em conhecimento da palavra para que você possa aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família e no dia a dia da sua empresa. Pode ter certeza que o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude. Amém? E hoje, amado, nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Nós ficamos ali precisamente na Rua Taúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. E você, querido, e a sua família são nossos convidados. Então não falte, nos faça uma visita, que eu tenho certeza, amado, que tem uma palavra de Deus te esperando na ADMA, que vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida da sua família. Amém? Um beijão no seu coração. Que você tenha, amado, um dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada, um mês abençoado e um ano abençoado, querido, na presença do Senhor, com toda a sorte de bênçãos e coisas boas. E você, querido, que está comigo, se você puder, você diga amém.